Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Alesp, meu povo, com a nossa amiga querida, deputada, professora Camila Godoy. Camila, muito obrigada por participar, dar uma palavrinha com a gente. Eu sei que sua agenda é super apertada, você está super corrida. Acabei de falar para você que toda vez que eu abro o Instagram, você está num canto diferente de São Paulo, lugar que eu nem sabia que existia, a Camila tá lá. Muito obrigada, viu, Cá? Eu aqui agradeço, Beth. Eu estou muito feliz de participar do podcast, principalmente para a gente levar informação para as pessoas, contar um pouco de como funciona esse trabalho aqui na Assembleia Legislativa, dos projetos que a gente vem realizando, das cidades que estamos ajudando. Então, eu fico muito feliz nessa oportunidade de estar aí conectada com as pessoas aí que estão nos assistindo e levar essas informações importantes. Isso aí, Cá, muito obrigada, viu? Mas antes da gente começar, assim, a se aprofundar no serviço, no trabalho que você vem fazendo como deputada, a galera da região oeste toda te conhece por conta do seu trabalho à frente da Câmara Municipal de Itapevi durante aí seus 3 mandatos consecutivos, para poucos. Mas tem um pessoal que não te conhece, né? Você é professora formada, tem aí suas pós. Conta um pouquinho para a galera que ainda não conhece você, quem é a Camila? Como a Camila se transformou na deputada estadual? Eu venho de uma família muito simples. Meus pais, eles não puderam estudar. Então, a Beth falou um pouco, né, dessa vida acadêmica, dos estudos. Eu me agarrei na oportunidade da educação. Porque meu pai, Beth, ele sempre disse para mim, filha, para você ter mais oportunidades, você precisa estudar. Eu não tive essa oportunidade, eu precisei trabalhar ainda menino, né? Meu pai foi trabalhar na roça, a minha mãe foi empregada doméstica a infância inteira. Então, para mim, foi muito importante todo esse processo. E eu posso dizer que a educação mudou a minha vida, ela transformou a minha vida, transformou a realidade da minha família. E foi assim que nasceu esse desejo pela educação, pelos estudos, meus pais incentivando muito, contando para mim das oportunidades que eles não tiveram. O meu avô dizia para minha mãe que as meninas não precisavam estudar, que estudo era só para os meninos, que as mulheres tinham que lavar, passar e cozinhar. E assim eu comecei a me dedicar muito para os estudos, e aí fui fazer a faculdade de pedagogia, a faculdade de letras. Me apaixonei pela educação, pelas crianças, Quanto tempo pelos você ficou na alunos. sala de aula? Esse ano eu completei 21 anos de trabalho pela 21 educação. anos? Nossa. E você dá aula para pequenos, para a galera do médio ali também, né, cara? Você sente muita diferença dentro da sala de O aula? trabalho é bem diferente, mas eu amo as crianças, eu gosto demais. Eu trabalhei muito tempo com educação infantil e fundamental 1 e fui diretora de uma creche, né, por 8 anos. Então eu gosto demais da educação infantil, mas também gosto muito de trabalhar com fundamental 2, com ensino médio, que são os jovens, né, adolescentes. Também me dou super bem com eles. E também trabalhei no nível superior, que é o cargo que eu exerço atualmente. Eu sou professora lá da FIEB, e aí eu trabalho com ensino técnico noturno e também trabalho como diretora de escola. Atualmente eu sou concursada como diretora. Eu estou afastada dos 2 cargos sem remuneração, agora como deputada. Mas a vontade, assim, de trabalhar nessa vida pública, Beth, nasceu da educação. Quando eu fui trabalhar numa escola particular, eu prestei concurso, trabalhei, né, estudei a vida toda em escola pública, né, desde o primeiro ano até o ensino médio. Mas quando eu fui trabalhar na escola particular, eu pude perceber a diferença, a discrepância que os alunos de escola pública têm em relação aos alunos de escola particular. Na escola particular tem material didático, tem uniforme, tem laboratórios, multimídia. E na escola pública, acompanhamento, né? Sim, pedagógico, didático para esse aluno. Geralmente as famílias são mais estruturadas, apoiam mais esse estudante. Então, quando eu vi tudo isso, eu falei, poxa, eu preciso levar essa realidade para as escolas públicas. E foi aí que eu prestei concurso público, voltei a trabalhar na educação pública, né, no município e no estado. Sempre dobrei, trabalhei tanto no município como no estado. E aí nasceu a vontade de entrar para a vida pública e lutar por uma educação de qualidade, para que a nossa educação tivesse mais estrutura. E aí nasceu o projeto das escolas de tempo integral, lá em Itapevi, que você conhece bem, que são as chamadas hoje escolas do futuro, para que as nossas crianças tivessem mais qualidade na educação, tivessem atividades extracurriculares, tivessem acesso a um uniforme. Quando eu entrei como vereadora, Beth, as crianças não tinham uniforme escolar ainda.
Então hoje as crianças têm uniforme escolar, tem material didático, tem atividade extracurricular, né? Tem natação, tem oportunidade de ter refeições, 5 refeições na escola. Eu sei que talvez muitas pessoas não precisem, mas foi a minha realidade. Eu comia na escola e eu sei que muitas crianças comem na escola e o alimento Sim. que elas têm faz parte ali do calendário escolar Exatamente. delas. Elas se alimentam na escola. Na pandemia, eles abriram a escola para fazerem algumas refeições, né? Algumas crianças iam lá fazer as refeições e depois eles começaram a dar o cartãozinho ali para eles se alimentarem. Sim. As pessoas sabem a realidade que tem as nossas crianças, né? Então, para mim foi muito gratificante participar efetivamente dessa evolução da educação, né, de Itapevi. Eu sei que tem muita coisa ainda que precisa ser avançada, né, que a gente precisa crescer ainda na cidade, mas eu fico muito feliz de ter participado desse processo nos 12 anos como vereadora e agora como deputada, né, estou muito, muito feliz, muito animada, uma pena, né, que nós sofremos aí a injustiça de não ter um mandato completo, que é o mandato de 4 anos, Sim. Mas eu digo que há um tempo para todas as coisas, eu confio muito em Deus e nós vamos fazer os 4 anos em 1 ano e meio. É isso aí. Mas Camila, assim, quando você era vereadora, você era muito atuante, você sempre estava na rua, nos bairros, tinha a questão do gabinete, que você ficava passando nos bairros, Gabinete móvel. Gabinete móvel, eu ia falar itinerário, gabinete móvel. E como que tá sendo para você hoje? Porque assim, quando você era professora, diretora, você ouviu uma comunidade específica ali, um bairro, 2, 3 bairros. Virou vereadora, uma cidade, você ouvia agora um estado. Como que tá sendo para você esse papo com a população? Você está conseguindo manter? É bem desafiador, mas sim, eu tenho essa característica. Eu gosto muito do chão da fábrica, né? Eu gosto muito desse contato com a sala de aula, com as unidades escolares. Eu gosto de ver de perto o que está acontecendo. Porque para eu falar aqui, Beth, na tribuna, para eu cobrar, para eu fiscalizar, eu preciso conhecer a realidade dos municípios, a realidade da educação, a realidade da saúde. Então eu faço questão de estar nos postos, de estar nas unidades de saúde, de estar dentro da ETEC, da FATEC, como eu estive essa semana, acompanhando o início dos cursos, nas praças da cidadania, acompanhando também o social, de conversar ali com os professores, com a comunidade escolar, com os alunos. Eu penso que esse contato do parlamentar com as cidades, com os municípios e com a educação, com a saúde de perto mesmo, acompanhando os serviços, é essencial para que o trabalho aconteça aqui de forma efetiva e para que a gente possa testemunhar aqui na Assembleia o que você está vendo, a realidade que você acompanhou, porque você só ouvir falar é uma coisa, agora você estar lá, você acompanhar um trabalho é diferente. Então, eu visito muitos municípios, nós estamos ajudando 135 municípios. Nossa! Isso em 6 meses de trabalho. Nossa! 135 municípios. Eu já visitei quase todos eles. Então, acontece de, num mesmo dia, como falamos aqui antes de começarmos a entrevista, visitar 5 municípios. Então, de andar bastante. E fazer ali visita de 2, 3 horas, mas acompanhar mesmo, visitar uma escola, visitar um posto de saúde, ouvir os professores, como foi na semana passada, eu participei da formação dos professores, então eu gosto muito de acompanhar de perto. Hoje mesmo pela manhã estive no município de Carapicuíba e assim faço todos os dias. Além de vir para as sessões, eu também visito e faço questão de acompanhar o trabalho das cidades. É melhor assim, né? Porque você consegue saber exatamente para onde você está direcionando a verba que você direciona para as cidades. O né? recurso. Os recursos, né? E você é a primeira mulher da sua... Qual que é a sensação, Camila? A primeira mulher eleita deputada da sua cidade, que você cresceu, você viu a cidade crescer e se desenvolver. O que isso significa para você, Cá? É gratificante, né? O coração da gente bate mais forte. Eu digo que a gente é instrumento, né? O cargo, eu estou aqui como instrumento, é um cargo eletivo, mas enquanto eu estiver aqui, Beth, eu vou dar o meu melhor, sabe? Por cada voto, são pessoas que acreditaram no nosso trabalho, que confiaram, né?
um bem muito precioso que é o voto, né? Que é intransferível. Então eu penso que eu tenho que honrar essas pessoas, honrar o nosso Deus que também, né, me dá saúde todos os dias para cumprir essa maratona que é bem desafiadora. Então eu penso que onde nós estivermos, nós temos que dar o nosso melhor. Enquanto eu estiver aqui na Assembleia Legislativa, eu trabalharei incansavelmente, que é por isso que eu digo que quem tem um sonho não cansa, para fazer Já o virou melhor. marca registrada da Camila, já essa frase. Eu vou contar em off aqui, só pra gente. Esses dias eu estava num evento lá no município e uma pessoa começou a falar essa frase, aí ela parou. Ela, não. Mas a gente tem que trabalhar bastante, né? Porque senão a gente não vai pra frente. Mas ela começou, aí ela deu uma parada assim. Quem conhece a frase entendeu o que aconteceu ali. Isso é muito engraçado. Porque as pessoas Virou marca lembram, registrada, né? com certeza. Quem tem um sonho não cansa. Hoje, até as fotos que a equipe posta, às vezes a gente vê lá a frasezinha lá, quem tem um sonho não cansa. Tá correndo, tem a frasezinha. Tá malhando, tem a frasezinha. Virou marca já, Camila. Já dá pra fazer as camisetas, canecas, já deixar aqui na Assembleia já. Ó, deixou uma sugestão pra gente já. Eu falo que quem tem um sonho não cansa, Beth, porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles andam e não ficam cansados, eles correm e não ficam exaustos. Então a gente confia muito, né? Deus vai renovando as nossas forças dia após dia pra gente fazer o melhor, não só por Itapevi, mas pela Grande São Paulo e agora pelo nosso estado de São Paulo. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, mais pessoal. Você tocou agora na questão de Deus. Você é adventista e vocês têm uma questão do sábado. Você mantém isso? Você consegue manter isso hoje, Camila? Sim, eu sou adventista do sétimo dia e nós guardamos o sábado. O sábado é um dia que nós separamos para servir a Deus e para servir ao próximo. Então é um dia que nós servimos as pessoas. Nós não exercemos atividades seculares, atividades que você faz no dia a dia ali, por exemplo, atividades que você faria para um interesse pessoal, mas não, é um dia que nós separamos para servir a Deus e para servir as pessoas. Então o que eu faço no meu sábado? Eu levo a palavra de Deus em uma igreja que eu sou convidada, eu assisto o culto, eu louvo. Nós fazemos serviço voluntário para servir as pessoas, como doação de sangue, nós também ajudamos o próximo, nós visitamos as pessoas nos hospitais, nós visitamos um asilo, visitamos crianças carentes, visitamos projetos, instituições, nós entregamos, por exemplo, bíblias. Você sabe que eu faço esse trabalho há muitos anos, então a gente entrega também um livro para as pessoas no farol, nós fazemos evangelismo. Então é um dia que eu separo da minha semana para servir, para agradecer a Deus pela semana e para estar ali na igreja servindo a Deus e também para servir as pessoas. Você acha que isso prejudica o seu trabalho? Na questão de, por exemplo, muitos eventos nos municípios acontecem em finais de semana, no sábado, né, em questão. E durante a campanha também tem a questão do sábado. Você acha que isso atrapalha, prejudica? Beth, foi Deus que me colocou aqui. Foi o Senhor que me colocou aqui. Então, eu penso que eu continuarei aqui enquanto Deus permitir. Então, primeiro Deus para mim, sabe? Então eu vou honrar Deus em primeiro lugar. E se for da vontade do Senhor, eu continuarei a exercer o cargo. Então, muito pelo contrário, eu penso que é um dia de refrigério, sabe? É um dia que eu faço uma reflexão, que eu faço a minha adoração, que eu acalmo o meu coração, que eu agradeço as bênçãos da semana e que eu também sirvo as pessoas de maneira voluntária, despretensiosa. Eu gosto muito, por exemplo, de servir em um projeto, que é um projeto das crianças que estão no abrigo. Essas crianças, Beth, elas não têm mais a família delas. São crianças que não têm mais a mãe, que não têm mais o pai, que a mãe faleceu, que o pai faleceu, ou que a mãe e o pai são usuários de droga. Sim. E eu gosto, por exemplo, de servir um projeto como esse, sabe? De crianças que estão ali que não têm uma estrutura familiar, que não tem ninguém por elas, que não serão vistas, de repente, pela classe política, pela sociedade. Por quê? Talvez porque essas crianças não tenham nada para oferecer.
mas eu gosto de servi-las, sabe? Servi-las de forma voluntária, com amor, com carinho, com compaixão, como se fosse a minha filha, que tivesse perdido os pais e que alguém estivesse indo lá para servir, para levar uma história, para levar um amor, para levar um carinho. Eu não divulgo isso nas redes sociais, porque isso nem pode ser divulgado, porque essas crianças elas têm uma medida protetiva ali, até porque elas estão sem a família, mas elas têm um amparo, por exemplo, das mães, né, que realizam esse projeto. Elas são chamadas de mães porque elas ficam com essas crianças. E eu gosto de visitar o projeto, eu gosto de levar roupas, eu gosto de levar um brinquedo. Eu nem divulgo isso, eu tô falando aqui pra você, porque você me perguntou especificamente dos meus sábados. Mas eu gosto de servir as pessoas, mas sem nenhum interesse, não é um trabalho político, mas é um trabalho do coração, é um trabalho para Deus, como se fosse para Jesus. Ah, que lindo, Camila. Você já pensou em desistir da política? Olha, eu nunca pensei em desistir, e é por isso que eu digo que quem tem um sonho não cansa. Eu penso que quando a gente tem um sonho, Beth, quando nós temos um objetivo, quando nós temos metas estabelecidas, a gente não pensa em desistir. E por isso eu incentivo muito as pessoas, você que está nos assistindo agora, eu não sei qual que é o seu propósito de vida, qual que é o seu objetivo, mas quando você tem um sonho, quando você tem um propósito e ele é bem estabelecido, você renova suas forças e você não desiste, sabe? Eu não vou dizer para você que em alguns momentos eu me entristeço, claro, né? Eu sinto ali no coração ali a tristeza de ver algumas coisas que não acontecem por causa da burocracia, por causa muitas vezes da falta de vontade política. Acontece? Claro que acontece. Eu não trabalho sozinha, né? Eu dependo ali de todo um parlamento, às vezes a gente se entristece, mas as minhas forças são renovadas. Então eu nunca pensei em desistir. Camila, você já pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir. Porque eu tenho esse propósito bem estabelecido. Então eu falo para você, estabeleça seu propósito, seu sonho, seu objetivo de vida, que com certeza as suas forças, elas serão assim revigoradas, sabe? Quem não sonha, não vive, sobrevive. Como foi para você essa retotalização dos votos? Como que isso foi para você? O que você sentiu? Você sentiu, poxa, agora é o meu momento, vai dar certo? Você ficou ainda com o pé atrás? Quando você recebeu a notícia que isso ia acontecer, como foi para você? Olha, foi bem desafiador. Não vou falar para você que foi fácil. Foi assim, foram momentos de muita luta pra gente. Eu descobri em agosto de 2024 eu fui informada desse processo. Nossa, demorou um ano. Esse processo, ele não era meu. Era um processo do Ministério Público, que aconteceu por causa da fraude às eleições de 2022. Então, tiveram mulheres que foram candidatas laranjas no processo de 22, o que acabou atrapalhando, porque esses partidos que cometeram esse crime, que indicaram mulheres que receberam fundo partidário, que receberam inclusive pelo afastamento, porque algumas eram servidoras públicas, e zeraram a votação. Então o Ministério Público entrou contra, 2 partidos foram condenados e zeraram a votação. Eu fui informada em agosto de 24. Então, em novembro de 24, eu já estava eleita pelo sistema do TRE de São Paulo. Nossa, e não podia assumir. Na verdade, eu poderia ter assumido, mas aí o candidato, o deputado do PT, que estava na cadeira, né? O PT perdeu uma cadeira para que a gente assumisse, para que o meu partido assumisse. Nós éramos a maior sobra, né, do coeficiente eleitoral, então o direito da cadeira era do nosso partido, mas eles assumiram por causa dessa fraude que houve nas eleições de 22. Então, com a recontagem dos votos, nós assumimos apenas um ano depois, porque eles ficaram entrando na justiça, entrando com vários pedidos de liminar. E aí um desembargador pediu vista no processo, só um desembargador ficou meses com o nosso processo, com o processo do MP, no caso, e
mas Deus é justo Deu tudo e certo. deu tudo certo. E por a maioria dos votos, nós assumimos, porque era um direito, eu estava eleita pelo SISTOT, pelo Sistema Eleitoral Brasileiro, eleita e diplomada pelo TRE, e aí nós assumimos há apenas 6 meses. Então, eu confesso para você que eu me senti injustiçada por não ter ficado os 4 anos, por não ter assumido antes, já que é um processo desde ali de que finalizou as eleições de 22, então foi muito moroso e burocrático, era pra gente ter assumido antes, mas ao mesmo tempo, o tempo é de Deus, então eu vou trabalhar com muita garra, com muito afinco, como você me conhece, você acompanhou o nosso Com trabalho, certeza. então eu não vou medir esforços para fazer esses 4 anos em 1 ano e meio. Então me fala rapidinho, assim, qual que é o papel do deputado? Nós somos parlamentares, nós fiscalizamos o governo do estado de São Paulo, as ações do governador, acompanhamos todo o trabalho que é executado no estado todo e nós também fazemos leis para o estado de São Paulo. Os deputados federais fazem as leis nacionais, que é para o Brasil, e nós, deputados estaduais, fazemos leis para o estado de São Paulo. E eu gostaria aqui... Você ia falar, eu falando posso em falar? leis, com certeza. Olha... Essa notícia é uma notícia aqui de primeira mão. Nós apresentamos um projeto de lei no final do ano passado, que foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia Legislativa, que é um projeto para os pacientes que sofrem com a doença do câncer, os pacientes oncológicos. Eu passei por isso, Beth. O meu pai, ele teve câncer. Nós descobrimos a doença há 6 anos atrás. Eu estava grávida da Melissa e foi um momento de muita dor pra gente. O meu pai, em 2 meses, Beth, ele perdeu 20 quilos. Nossa. Ele emagreceu muito. Ele entrou num processo de depressão, porque ele tinha certeza, assim, que ele não ia conseguir, que ele ia falecer. Então foi muito difícil pra gente enfrentar tudo isso. Graças a Deus, a gente, nós nos unimos ali, a nossa família, e meu pai não tem convênio médico, nós pagamos o tratamento pra ele, mas foi muito doloroso. E isso doeu demais no meu coração, sabe? Porque tem muitas famílias, Beth, que não têm condição de pagar um exame, não tem condição de fazer um tratamento. Fiz uma abertura aqui, passei recentemente por isso. A minha avó, a gente demorou mais de 2 anos para descobrir que ela tinha câncer. Quando a gente descobriu, já estava na fase terminal. Deu 2 semanas depois que a gente pegou o diagnóstico e ela faleceu. Então entende, olha, no caso da sua família, foram 2 semanas. Então você concorda comigo que para um paciente de câncer, o quanto tempo ele importa. E o quanto tempo nós vivemos, assim, uma corrida contra o tempo. Exatamente. Então, assim, você teve o diagnóstico, você precisa começar imediatamente o tratamento. E no nosso país, Beth, tem um prazo de até 90 dias para o SUS começar esse tratamento. E é bastante tempo. Então, porque infelizmente... muitas pessoas descobrem a doença já avançada. E também tem alguns tipos de câncer que eles são... É um câncer agressivo. E ele se alastra rápido, passa para outros órgãos. Então nós conseguimos... Eu apresentei um projeto de lei para o nosso estado de São Paulo, para que os pacientes que sofrem com essa doença, eles possam começar esse tratamento em até 30 dias. Então já foi um avanço assim gigante, nós reduzimos esse prazo aí, muito menos que a metade do tempo. E não é só isso. Esse paciente agora ele tem direito a fazer um tratamento psicológico, a ter um acompanhamento com a nutricionista, e ele também tem direito a ter um acompanhamento humanizado. Porque quando ele descobre a doença, ele fica sem chão. O que vai ser de mim agora? Então, quando tem um profissional que apresenta para ele um prognóstico, todo um tratamento de como ele vai ser realizado, onde ele vai fazer o tratamento, qual o passo a passo desse tratamento, por exemplo,
Eles vão receber ali um prognóstico, olha, você vai fazer quimioterapia, depois terá radioterapia, ó, vai precisar ser cirúrgico, olha, não terá cirurgia, olha, o tratamento nós vamos realizar esse tratamento em 6 meses. Exemplo, olha, esse tratamento será realizado em 30 dias de quimioterapia, depois disso o senhor vai fazer um acompanhamento. Então, quando o paciente ele tem esse atendimento humanizado, explicando para ele todo o tratamento, ele se sente acolhido, ele se sente mais seguro e ele sabe o que vai acontecer no passo a passo. Então, isso traz um amparo emocional para esse paciente, porque ele já sabe o que vai acontecer e para a família também. Então é um avanço muito grande para o nosso estado de São Paulo. Eu estou muito feliz e quero agradecer aqui publicamente ao governador Tarcísio de Freitas, porque ele sancionou o nosso projeto. Isso dependia com certeza do governador sancionar ou não. Foi sancionado nessa última sexta-feira e eu estou muito feliz, estou muito grata a Deus, porque eu tenho certeza, Beth, que esse projeto, ele vai ajudar milhares de famílias do nosso estado de São Paulo. Bom, Camila, parabéns pelo seu trabalho, o trabalho que você vem desempenhando aí nesses longos anos de vida pública. E para a gente encerrar, deixa uma mensagem para quem tem interesse em entrar na política, os jovens, ou os não tão jovens assim, que têm vontade, deixa um recadinho. Mulheres. Principalmente as mulheres, precisamos de muito mais mulheres aí na política. Olha, nós estamos fazendo história aqui na Lesp também. Além de fazer história no nosso município, em ser a primeira deputada estadual, mulher da nossa cidade, aqui na Lesp é a primeira vez, Beth, que tem 27 deputadas na Lesp. Uau. Nunca aconteceu. São 94 deputados e hoje nós temos 27 mulheres. Esse número ainda é pequeno, mas é histórico. É a primeira vez que nós temos uma quantidade expressiva de deputadas. E eu quero fazer um convite para você que deseja apresentar projetos, que tem vontade de transformar a educação, a saúde, a infraestrutura, o esporte, enfim, são muitas pautas, né? Tem a causa animal, também a causa autista. Então, são muitos projetos aqui na casa que são tramitados. Então, você que tem esse desejo, olha, aqueça seu coração, porque é possível. Eu contei um pouquinho da minha história hoje para vocês. Eu venho de uma família muito simples, não tenho padrinho político, não tenho família na política. Eu sou a primeira da minha casa a me envolver nesse trabalho com a política. E eu falo para vocês, a política transforma vidas e eu fico muito feliz em poder contribuir, em ajudar e em colocar ali um tijolinho na história do nosso estado de São Paulo. Siga a gente nas redes sociais, @CamilaGodoySP, e lá tem bastante do nosso trabalho, de novos projetos e novas informações para vocês também. É isso, galera. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada, Cá, pelo seu tempinho com a gente. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui na Lesp. Voltaremos aqui com certeza pra gente bater mais um papo. A gente tem 1 milhão de perguntas pra fazer, que a gente quer saber, assim, esmiuçar o que é o seu deputado. Acho que eu vou ficar um dia inteiro te acompanhando pra gente mostrar pra galera aí como que é, viu? Eu acho que a gente podia fazer um quadro o dia da deputada estadual. O que você acha? Perfeito, topo. Olha, eu vou gostar, hein, Beth, de ter você o dia todo com a gente. Dia inteiro. Depois você conta pro pessoal como foi esse dia. Tá bom, conto sim. Gente, um beijo, até o próximo programa.